A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver. É muito bom estarmos aqui mais uma vez, em mais uma semana. Estamos aprendendo tantas coisas bonitas através da leitura desse livro, A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E na semana passada nós pudemos aprender um pouco sobre Roma, sobre esse livro que fala da história da civilização à luz do Espiritismo. Falamos sobre Roma, sobre a preparação da vinda do Cristo. Lembram disso? Se você não assistiu, pegue lá os programas anteriores, assista, esse livro é muito rico. E hoje nós estaremos comentando a respeito da vinda de Jesus, no capítulo 12º. Mas antes disso, nós vamos iniciar o nosso programa chamando o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É também com essa alegria renovada que a Boa Nova chega até você com mais um programa Alegria de Viver. E, sobretudo, uma alegria de viver que hoje poderá traduzir-se na história da chegada do Senhor. O livro se chama Caminho da Luz porque, obviamente, é um caminho luminoso este que a humanidade está vivendo. E a Boa Nova faz parte desse esforço da espiritualidade em iluminar a humanidade através da informação, através das belezas da doutrina que é a consoladora para as nossas aflições. E é assim que você nunca deve se sentir sozinho, porque mesmo quando você não tenha ninguém no ambiente, saiba que a Boa Nova trabalha com um grande número de pessoas para que você encontre essa luz, este caminho luminoso. Graças aí ao abraço que você vai receber do Luiz Leite e do Alailson Cunha. Lembrando que você também pode ser esse instrumento do bem na Terra, esse instrumento que ajuda a que as pessoas possam descobrir coisas novas, positivas, através de toda essa programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Quantas coisas positivas nós aprendemos, descobrimos e podemos levar isso adiante. Então fique sócio do Clube Amigos da Boa Nova, através do telefone 0800 1218 38. A sua participação é muito importante. Não se esqueça disso. Você é uma semente de luz. Bem, lembrando ainda que se você estiver interessado em se inscrever no clube, o horário de atendimento de segunda a sexta-feira é das 7 da manhã às 7 da noite. E aos sábados, você também pode telefonar das 9 da manhã até as 3 da tarde. Inscreva-se 0800 1218 38. Bem, agora estamos prontos, André. Vamos iniciar então o capítulo 12º, que fala sobre a vinda de Jesus. Eu vou iniciar a leitura então.
Emmanuel traz o subtítulo que se chama A Manjedoura. Acompanhe conosco. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Observamos já na primeira frase de Emmanuel que ele está usando o símbolo do Senhor chegando ao mundo em uma condição bastante carente, bastante diferente da maioria dos seres humanos, como uma forma de demonstrar, de afirmar que nós não precisamos de coisas suntuosas, que não precisamos de coisas caras, luxuosas e que mais do que isto, o valor primordial é a simplicidade, aqui chamada por Emmanuel de humildade. E então já vemos como desde a chegada do Senhor é valorizado no seio das pessoas, das suas experiências, aquilo que, infelizmente, Solange, até os dias de hoje, nós ainda não aprendemos, nós ainda não nos deixamos tocar. Por isso que é humilde, por isso que é simples. Nós sempre estamos indo em busca de coisas cheias, empetecadas, cheias de luxo, cheias de um conforto exagerado, quando de verdade o Senhor mostra, não para que ele enalteça a miséria, a pobreza, a mendicância, não, mas para que ele possa servir de exemplo daquilo que é importante, algo que represente a manjedoura. Esse nome, para muitas pessoas que não sabem, vem de mangiare. Mangiare é onde os bichos comiam em italiano. Era o lugar manjedoura, onde os animais comiam. Era um coxo de boi, um coxo de ovelha. E ali o Senhor foi depositado sobre a palha. Não queremos com isso dizer que as crianças tenham que nascer ao relento, que não possam ser trazidas à luz em maternidades e que nós devemos pôr palha na cama, pôr uma manjedoura para as crianças. Não, tudo isso tem o simbolismo da simplicidade. E esta simplicidade é aquilo que faz realçar o valor do espírito e não o valor da matéria. Mas Emmanuel continua. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Debalde, em vão, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Nós não nos esqueçamos que este livro, ele foi lançado ao mercado em 1938. É a data da mensagem originária aqui do prólogo, da introdução de Emmanuel, o Antelóquio. Neste período, veja só, em 1938, Solange, Emmanuel já diz que a figura de Jesus já era ridicularizada, os apóstolos, os seus antecessores, os seus coetâneos, aqueles que estavam vivendo na mesma época, ridicularizados, ou em 1938. Imagine agora quando a gente vê passeatas gays por aí fazendo toda uma apologia a uma ofensa a esses símbolos tão santos da crendice das pessoas, da fé das criaturas. Imagina como isso em 38 deveria ser, e ainda assim Emmanuel já realçava que a figura do Senhor seria vilipendiada pela mente infantil, pela mente despreparada, que não aceitava a existência de uma força luminosa capaz de disciplinar, de dar um contorno mais nobre às ambições das pessoas.
E isto está sendo falado com todas as letras. Escritos materialistas, pessoas insensíveis que queriam apenas realçar o valor das coisas tocáveis, das coisas materialmente buscadas. Claro que não gostariam de ser defrontados por nenhuma elevação do pensamento, nenhuma visão superior, nenhuma visão do espírito prevalecendo sobre a matéria. O mais importante para essas escolas filosóficas, que naquele período estavam florescendo com bastante efusão, era descrer, era fazer as pessoas não se deixarem tocar por aquilo que é superior, por aquilo que é divino, por aquilo que enaltece valores morais. Era preciso degringolar as paredes, destruir os alicerces que mantêm as pessoas em um rumo seguro, em um rumo de honestidade, de retidão, de respeito. Porque quando você destrói isto, o ser humano passa a ser inimigo um do outro e eles fazem qualquer coisa, eles entram numa disputa desenfreada para tomar o que é do outro a qualquer preço, a qualquer custo. E isto desajusta a tessitura de harmonia em que a sociedade, desde aquele período, está lutando para se estruturar, como o esforço dos espíritos nobres. Mas Emmanuel realça aqui que todos estes, Simeão, Ana, João Batista, Isabel, José de Arimateia e Maria de Nazaré, são espíritos extremamente elevados que, ao lado de muitos outros, vieram à Terra em missão de criar o ambiente adequado a que a mensagem do Senhor pudesse estabelecer-se com profundidade na alma das pessoas e durar o suficiente para enfrentar no futuro todo esse tipo de oposição, como nós estamos vendo até hoje, mas vitoriosa, lastreada nos valores da alma. Nós encontramos até hoje a mensagem vicejando, a mensagem falando do bem, porque em nenhuma situação o materialismo plantou algo de bom. O materialismo pode ser muito bom para questionar, para criar dúvidas, mas o materialismo nunca deu nada além da matéria como certeza. E uma vez que a matéria é dissolvível, a matéria é algo que se degrada com o tempo e a matéria vai até o cemitério, continua o materialismo a não explicar, a não abastecer ninguém de uma perspectiva que lhe dê segurança para o amanhã. Algo que o que Jesus vem fazer oferece. Algo que dá ao ser humano uma noção de indestrutibilidade, porque é o espírito que perdura, não a carne. Enquanto os materialistas não têm como explicar o que vai acontecer com a pessoa que tem que estudar, que tem que se tornar doutor, que tem que ter todos os créditos literários e intelectuais para ser alguém e depois morre e não deixa nada além do que um conjunto de pó, de partícula, os espíritos, na espiritualidade que Jesus apregoa, colocam a alma como algo que perdura, como aquela centelha que se enriquece e que, mesmo que não esteja na matéria, continua sendo ela mesma, individualmente falando. Então, o ensinamento continua acumulado naquele que aprendeu. Da mesma forma, o amor. Por que você vai amar seus filhos se daqui a algum tempo você vai desaparecer e eles também? Se não há sentido na vida prosseguir, por que se desgastar agora? O materialismo nunca conseguiu pôr esperança no coração de nenhuma criatura, mas ele é eficiente para pôr dúvida na mente dos incautos. E é exatamente isso que Jesus vem trabalhando com estes espíritos, e é como Emmanuel nos está falando, o ponto de partida para dar ao mundo espiritualmente falando uma luz diferente. Agora Emmanuel traz para a gente um subtítulo que fala sobre o Cristo e os essênios. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios. Vamos fazer um parêntese aqui. Os essênios, eles formavam uma seita entre os judeus. Eles existiram de 150 anos antes de Cristo até 70 anos depois de Cristo, aproximadamente. E que, segundo a tradição, esses essênios, eles se caracterizavam pelo rigor de uma vida espiritualmente virtuosa e ainda por cultivarem a sabedoria mística.
Então, voltando no nosso texto, há quem veja Jesus entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Jesus é o responsável pela organização de todo o sistema onde nós hoje moramos, o sistema da Terra. E essa sapiência não foi improvisada, não foi quando Jesus nasceu que ele começou a ter. Ele não precisou estudar com os essênios para desenvolvê-la, porque seria uma sapiência de aprendiz. Se alguém precisa frequentar os essênios para se tornar Jesus, quem são os mestres essênios que não foram Jesuses também? Não é mesmo? Se o Senhor precisa aprender com eles para ser quem ele foi, mas justo seria ter colocado no seu lugar algum dos que os estava ensinando, porque certamente teriam mais saberes do que o aprendiz. Obviamente, a lógica nos diz que, apesar de haver pontos de contato entre a doutrina dos essênios e o que Jesus veio ensinar, há uma diferença muito grande de profundidade, de bondade, porque os essênios eles eram extremamente dogmáticos, eles eram duros, eles eram inflexíveis, eles tinham rigor na conduta, nas maneiras inclusive de se alimentar. Eles mantinham rituais, tanto que em algumas circunstâncias Jesus se refere a certas tradições que os essênios mantinham e que ele coloca isso como algo que foi produto da dureza desses corações. Não foi da lei. Então, Solange, nós vemos que as afirmativas de Emmanuel são lógica e historicamente falando, a comprovação de que o que se está comentando é a antecedente superioridade de Jesus. Tanto que, ainda que a doutrina dos essênios fosse uma doutrina importante para os judeus da época, não há notícia de que Jesus tenha feito parte, ou que tenha estado entre eles como aprendiz, ou que tenham sido uma única doutrina e que depois se separou. Não. Jesus veio pronto para ser aquilo que ele foi e fazer o que ele fez. Se fossem os essênios os depositários deste saber, hoje nós não seríamos cristãos, nós seríamos essênios. Se o saber dos essênios fosse superior ao saber moralizador de Jesus, nós não seríamos cristãos, não teríamos notícia desse Senhor, seríamos todos seguidores do culto dos essênios. Teria que ter tido outros essênios tão evoluídos Onde estão os que morreram na cruz, os que abençoaram os seus algozes, os que perdoaram as ofensas, como essênios? Não encontramos. Não houve ninguém com este poder concentrador e irradiante ao mesmo tempo que mudasse a história da humanidade. Isso não é atitude de aprendiz, isto é decisão de mestre. E geralmente os mestres não precisam de cultuadores. Os mestres não têm necessidade de aplauso, não têm necessidade de gente que os elogie, que façam lisonjas para que eles se sintam líder. Não, os mestres vêm sozinhos e fazem tudo o que devem, se preciso, sozinhos, sem necessitar do amparo de quem quer que seja. Quando muito, toleram para ensinar os que estão mais próximos, mas mesmo assim não os violentam, deixam que eles aprendam, que eles tenham opiniões, e quando ele for embora, ainda os ampara para que eles possam amadurecer. Esta foi a figura de Jesus. Ele não precisava de ninguém para ser o que foi. Isso mesmo, gente. Nós vamos fazer um breve intervalo. O programa Alegria de Viver espera você daqui a pouquinho. Fique conosco.
Estamos apresentando o programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 12º, falando sobre a vida de Jesus. E agora Emmanuel vai comentar conosco a respeito do cumprimento das profecias de Israel. Vamos lá então, acompanhe conosco a leitura. Do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra, reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Dele asseveraram todos os profetas de Israel, muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Vejam só, a Solange vai ler agora o que haviam dito dele, os profetas que o haviam prenunciado. Emmanuel não está querendo inovar naquilo que nós já conhecemos na história humana. Todas as referências, inclusive aquelas que ele vai citar agora, estão nos escritos das tradições religiosas. Emmanuel, porém, está afirmando que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos que a humanidade já viveu. Não houve uma outra parecida em nível, em profundidade. E isto já estava anunciado muito tempo antes, como nós vamos ver agora na tradição dos profetas do povo de Israel, que diziam aquilo que a Solange vai ler. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbrios, de desonra e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, de humilhações, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na figura de um homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, Ele sofrerá o peso das nossas iniquidades, das nossas maldades. Humilhado e ferido, não soltará mais o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como o de um malvado e a sua morte como a de um ímpio. Mas, desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Isto está nos profetas bíblicos. São premonições ou profecias escritas pelos ancestrais que diziam do Messias que viria para passar por todas essas iniquidades. Não há nenhum outro que se iguale a Jesus ao enfrentar isso tudo que estava escrito nas Escrituras Sagradas. Já de conhecimento prévio de todos os que cultuavam as letras santas da lei. E é isso que Emmanuel está falando. Já de muito tempo antes, tudo estava preparado para que esta visão de alguém que vem por amor aceitar o peso das iniquidades humanas, a maldade do ser humano, aquilo que se sentia ofendido com a virtude que o Senhor mostrava ser possível, isso foi o que matou Jesus.
Foi o incômodo que a sua filosofia de viver causava nos acomodados, nos pachorrentos, nos libidinosos, nos que gostavam do garfo e da bebida. Essas coisas incomodam os que querem ter lucros, os que querem ter vontades, os que querem dominar, os que querem ser amedrontadores dos outros. E então você vê um homem que mostra que tudo isso é vão, que tudo isso é pequeno, que tudo isso é mesquinho, e isto poderá contaminar os outros com uma visão pura. Ah, este homem é um perigo. Nossos defeitos precisam acabar com ele, senão a virtude dele acaba conosco e nossos defeitos. É isso que os profetas estão falando. E é interessante que as profecias se cumpriram, como diz Emmanuel, o cumprimento das profecias mesmo. Tudo aconteceu exatamente como está no texto. E agora a grande lição. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados, mais simples, para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos, que era o local onde eram feitas as pregações. Então dispensava esse cenário suntuoso dos fóruns, dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua profunda, enérgica e misericordiosa, Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa, refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade da balança da redenção. Se na balança da redenção os homens não criassem os antagonismos, não é, Solange? Nós vemos aqui como Emmanuel trata da questão desse rebanho que o Senhor vai reunir. Ele, ao invés de criticar as religiões e as condutas, ele inova vivenciando um outro padrão. Ele mostra que não é preciso subir aos areópagos, que são aqueles lugares elevados. Geralmente, nas grandes comunidades gregas existia um lugar onde os legisladores ou os julgadores se levantavam para que a massa que estava ali decidisse. É o areópago famoso de Atenas. Não é na maneira sacerdotal dos templos que Jesus se apresenta para pregar, e também nem nos tribunais, nem nos lugares suntuosos. Jesus fala ao povo na praça, onde qualquer um pode passar, onde as pessoas simples que tenham fé ou que não tenham fé, que sejam admitidas ao templo ou não, podem ouvi-lo. E ele fala para todas as pessoas, não apenas para os eleitos. No templo de Salomão, em Jerusalém, o que havia? As mulheres não podiam entrar no templo. Havia um átrio das mulheres. Elas acompanhavam a cerimônia, que era uma cerimônia masculina. Elas tinham que ficar ouvindo atrás das portas, atrás dos tapumes. Elas não podiam penetrar, que era um lugar reservado aos que eram os membros masculinos daquela comunidade.
Ou seja, já começavam a ser excluídas por este caminho. Sem contar que também havia o processo da separação por castas, categorias, por dinheiro, por importância. E que aqueles que eram os mais humildes se sentiam constrangidos de aparecer no meio dessas pessoas abastadas. Então nós vemos que a religiosidade, com todos os defeitos que ela já possuía, ela ainda era uma coisa facciosa, ela criava facções, permitindo apenas a alguns ter o contato. Nós vemos um filme muito bonito, separava, né? um filme Yentl. Yentl conta a história de uma mulher que ela é educada na Torá pelo seu pai, e para que ela pudesse estudar, ele tem que fechar as janelas, porque ela ia ler o Alcorão, ou melhor, a Torá, não o Alcorão, a Torá, e era proibido, as mulheres não podiam. E ela só ia ler porque o pai dela era um professor. Isso. E o pai via que a filha tinha um interesse muito grande em aprender. Então, ele, pela bondade que ele tinha e vendo a necessidade da filha, ele permitia, ensinava ela. Mas tinha que fazer isso com as janelas fechadas, tudo fechado, na calada da noite. Ele era um rabino judeu desses que a gente tem vontade de beijar, de tão fofinho e bonzinho que ele era. E ela, como mulher, queria aprender. Então o pai tentava ajudá-la. Mas quando o pai morre, ela tem que se vestir de homem para que ela pudesse estudar. E ela tem uma inteligência, ela tem uma acuidade que assusta, que assombra os próprios homens. O filme se chama Yentl. É um filme antigo, é lindíssimo. Tem uma trilha sonora maravilhosa com a Barbara Streisand e outros atores. Mas você vê ali como aquela sociedade fechada, arcaica, dificultava até eles mesmos o aprendizado. Jesus não. Jesus espalha tudo para todos. Jesus dá perspectivas novas para as pessoas, sobretudo estas que eram consideradas pessoas iníquas, pessoas desprezíveis, pessoas sem classe. E estas pessoas escutam um Deus que é para todo mundo, um reino do céu que é para qualquer pessoa, inclusive com predileção para os mais simples, para os pecadores, para os pobres. O que era uma exclusão da religião dos judeus naquele período, uma indignidade. Os judeus tinham determinadas regras, isso está também nos escritos sagrados dos judeus, nos livros, em que uma pessoa que tivesse uma doença ou uma deformidade não podia chegar perto do altar. Uma pessoa que usasse óculos não podia falar, ler a Torá, ou tivesse uma deficiência visual qualquer, porque naquele período não havia óculos, não é mesmo? Mas uma deficiência visual que não enxergasse direito não podia estar perto do altar. Tivesse o nariz adunco, tivesse faltando um dedo, estava poluindo a beleza da crença. Se você tivesse um suicida na família, isso contaminava toda uma geração, porque alguém da sua família cometeu essa tragédia. E o que nós vemos Jesus fazendo, Solange? Daqui Emmanuel diz: Jesus combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga. Ele combate pacificamente, ele não sai pondo fogo em sinagoga, jogando pedra nos rabinos, não. Ele combate com sua conduta fora dos tribunais religiosos do seu tempo, com uma doutrina de esclarecimento, de perdão e de tolerância, que é o que os judeus não possuíam. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às nações, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Algo muito mais sublime do que isto. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu, criou uma nova forma de ser nas filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens, vamos dizer aqui, o egoísmo, o desejo de domínio, não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Se não estivessem interessados em serem diferentes para atrair mais para o seu quinhão e combater o quinhão adversário, por egoísmo, já teriam se irmanado. Vejam só como Emmanuel é assim, ele é certeiro, ele é claro e ele demonstra exatamente qual foi o objetivo do Senhor em poucas linhas, não é? Mas
Infelizmente, nós também estamos nosso encerrando. tempo já está esgotado. Bem, lembrando que no próximo programa nós vamos dar continuidade a esse assunto, nós vamos falar sobre a palavra divina, tem vários subtítulos aqui, o crepúsculo de uma civilização e daí por diante. Se você não tem o livro, quiser acompanhar conosco, adquira, faça a leitura, faça as suas anotações, que tudo isso é muito enriquecedor. Nós deixamos, como sempre, o nosso convite para você estudar conosco no programa Espiritismo Sem Mistério. Amanhã tem. Já vai ter, exatamente. Às terças-feiras, de 15 em 15 dias, a partir das 16 horas, o estudo do Livro dos Espíritos na TV Mundo Maior. Isso, aqui embaixo, TV Mundo Maior. Participe conosco, envie suas mensagens, suas respostas, perguntas, um estudo ao vivo. E se você não puder estudar conosco amanhã, todas as quartas, na TV Alvorada Espírita, a partir das 20 horas, também estamos estudando o Livro dos Espíritos. Então, não falta oportunidade para você. Aliás, nesse site que você está vendo, tvalvoradaespírita.com.br, na verdade, nós estamos transmitindo pelo YouTube da TV Alvorada Espírita. É youtube.com/TV Alvorada Espírita, o estudo da quarta-feira. 2 horas de Livro dos Espíritos, não é, Solange? Isso mesmo. Ok, nós agradecemos a sua participação, a sua presença, que essa semana possa ser de muita paz e que possamos guardar esses ensinamentos tão bonitos, essa simplicidade do Cristo, tudo isso que toca o nosso coração. Uma boa semana, vamos agora fazer a nossa vibração, participar conosco dessa oração. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade de pensar a respeito do teu significado em nossa vida. Nós que falamos tanto de você, muitas vezes não temos conosco mesmo a lucidez de pensar como estamos longe dos teus exemplos. Nós que vemos teus esforços e que somos convidados a ajudar-te, às vezes nos perdemos em atitudes que não são as melhores, em reações que não são as dignas, em pensamentos e sentimentos que são tão impróprios. Nós que frequentamos religiões, que entramos em templos, muitas vezes como quem entra no mercado em busca de coisas, em busca de matéria, em busca de favores, esquecemos-nos de sair dali carregando esperanças para aqueles que estão aflitos. Quantas vezes, Jesus querido, nos ajoelhamos diante das estátuas e mesmo da tua cruz, dentro dos templos suntuosos, e lá choramos de emoção, tocados por tudo aquilo que você representa. E ao sairmos dali, pulamos um mendigo que está à porta estendendo a mão, imaginando que nós não somos responsáveis por tirar ninguém da sarjeta, que isso é obra do governo, que nós não damos dinheiro para miseráveis, para bêbados, para pedintes. Nos emocionamos diante das pedras e nos tornamos pedras diante das pessoas. Ajuda-nos, Senhor, não com a violência do teu amor sobre a nossa ignorância, mas ajuda-nos mais uma vez com a tua paciência, com a tua maneira de esperar que a gente amadureça, ainda que à custa do sofrimento, da decepção de nossas condutas irrefletidas, ainda que, envergonhados por nos vermos no espelho da verdade, ofendidos, melindrados, feridos por tolices que julgamos fundamentais para o nosso orgulho se sentir bem confortável, que nós possamos nos envergonhar depressa da nossa pequenez, dos interesses que dominam nossa alma, ao invés da nossa alma dominá-los. Que nós possamos, Senhor, nos surpreender, fazendo um cálculo do tempo que nós gastamos visitando as lojas em um centro comercial. Quantas vezes vamos aos shoppings durante uma semana? E quanto tempo gastamos falando contigo em uma oração sincera dentro de casa? Ou mesmo até indo ao templo de fé que escolhemos?
E então perguntemos a nós mesmos: será que eu não estou fazendo do shopping a minha igreja? E quando eu vou à igreja, não estarei indo ao shopping pedir coisas? Ah, Senhor, a tua vinda à terra mudou muita coisa para melhor. Mas ainda às vezes nós não quisemos mudar para melhor. Ajuda-nos a fazer isso. Ajuda-nos a acordar e aproveitar cada dia na construção de um ser que possa dizer: eu creio em ti, porque vejo o mundo como você quer que eu veja. Obrigado, Senhor. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então: creio em ti, Senhor, eu creio em ti. Creio em ti, creio.